Boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos então para o segundo episódio do workshop Apesar dos Filhos e o tema hoje vai ser o voto ausente. Continuar amando o seu cônjuge com os filhos em casa. Como todos nós sabemos, quando tem uma cerimônia de casamento, é tão lindo olhar e escutar os votos de casamento que o marido faz para a esposa e a esposa faz para o marido. São marcas de um compromisso, de promessas, uma declaração de uma intenção de estar agindo de forma diferenciada um com o outro. Os votos, eles são tremendos, eles são altruístas, são sacrificiais, um compromisso centrado um no outro. Mas normalmente a gente esquece de um voto e é um grande voto, um voto muito importante, que todo o nosso amor de início, todo o nosso amor que é cultivado ao longo do casamento, que ele deve permanecer quando os filhos chegam em casa. Sem esse voto, sem a gente se dar conta desse voto, a gente acaba vivendo de uma forma confortável. Um casamento talvez centrado nos filhos ou até mesmo centrados em mim mesmo, no eu. O nosso casamento, ele precisa ser centrado em Deus. O casamento, ele é uma bênção que a gente recebe de Deus, mas também é uma luta que a gente tem que travar de escolher amar todos os dias o seu cônjuge. É um compromisso, um sacrifício. E o desafio do casamento não é quando ele inicia, e sim como ele cresce, como ele floresce, como ele continua com o tempo. E quando os filhos nascem, o casamento não diz mais a respeito de um agradar o outro, porque dentro da família, junto com o casal, tem uma criança. Inclui toda uma responsabilidade de cuidar de um pequeno serzinho que é totalmente dependente de vocês. Então, o manter o relacionamento de casados, ele exige um esforço, não é algo que vai acontecer de forma natural. Vocês precisam estar se esforçando para que ele continue e que o amor de vocês continue crescendo, mesmo com novos integrantes na sua família. E quando nascem nossos filhos, a gente tem uma grande tendência a sermos ótimos pais, a que os nossos filhos cresçam saudáveis, felizes, que os nossos filhos possam ter várias coisas, que a gente possa estar dando limite, que a gente possa estar ensinando de Deus para eles. E isso é de muito trabalho, muita energia, muita oração. E isso é fantástico, é muito bom nós lutarmos para sermos bons pais, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que continuar sendo ótimos no nosso casamento, que a gente também tem que ser ótimos maridos, ótimos esposas. E tem duas armadilhas que eu quero estar conversando com vocês, que é muito fácil a gente estar caindo. Eu vou estar lendo a página 38, que a primeira armadilha é um casamento centrado nos filhos. Eu vou estar lendo alguns pontos para você estar refletindo se por acaso na sua casa pode estar sendo um casamento centrado nos filhos. Você com frequência se sente ocupado demais, com compromissos demais e esgotado por causa das atividades dos seus filhos? Você já sentiu que os seus filhos têm poucas responsabilidades e você e seu cônjuge, porque se você e seu cônjuge fazem tudo por ele? Você e seu cônjuge têm dificuldade de encontrar tempo para saírem sozinhos à noite, pelo menos 2 vezes ao mês, por causa das atividades dos seus filhos? A intimidade física de vocês perdeu um pouco da paixão e do romance porque vocês se dão por completo para as prioridades das crianças, a ponto de se sentirem muito cansados, ocupados, distraídos ou apenas sem interesse de envolvimento? Você já sentiu que suas necessidades e seus desejos são negligenciados por causa da atenção que seu cônjuge dá às crianças? E você já sentiu que seus desejos e necessidades dos seus filhos são maiores do que os seus ou dos seus cônjuges e isso está traçando o curso da sua família? Então tire um tempo, converse sobre isso. Converse, será que o casamento de vocês pode estar sendo centrado nas atividades ou nas vontades ou no educar os seus filhos? Será que essa é uma armadilha que vocês podem estar caindo? E outra armadilha também é um casamento centrado no eu. Cada um de nós temos uma vida cheia de atividades.
né? Muitos de nós trabalhamos o dia inteiro, temos as atividades da casa, igreja, a nossa vida é corrida. Só que muitas vezes a gente chega em casa e quer silêncio, quer paz, quer descansar. E quem tem filhos, principalmente na fase inicial, menores, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. E se você faz isso, você acaba sobrecarregando o outro que fica com o filho de tempo integral ou mais tempo. Se um não faz, o outro acaba se sobrecarregando. E é muito fácil a gente colocar as nossas necessidades em primeiro lugar. Que eu estou muito cansada, eu já dei banho, eu cuidei, escovei os dentes, botei para dormir, agora eu quero um tempo só para mim. Agora você fica responsável de lavar a louça, limpar o chão, limpar o banheiro. E é muito fácil a gente cair nessa armadilha de achar que nós somos merecedores do descanso por causa das coisas que a gente fez. E muitas vezes a gente não se dá conta que a gente acaba sendo egoísta, olhando só para nós. E quando a gente volta lá nos nossos votos de um amor altruísta, aí a gente já não está cumprindo com ele, porque a gente está olhando para o nosso cansaço, para o que a gente fez e não se dá conta para o que o outro fez. E muitas vezes o outro também fez muitas coisas, fez muitas atividades, mas a gente quer ser merecedor do descanso, a gente quer ser merecedor da paz, a gente quer ser merecedor do sossego. Muito acontece com os pais que ficam, a mãe que fica o dia inteiro em casa com as crianças, quando chega o marido, a primeira coisa que a gente quer, assume, agora é contigo. E o marido chega cansado e diz, não, eu não vou assumir, eu trabalhei o dia inteiro, eu que ganho, trago o pão para casa. E se acha os dois, de certa forma, merecedores da paz e do sossego. Mas, na verdade, se a gente trabalhar junto, em conjunto, dividindo as coisas, fica mais leve para os dois lados. Um dos pontos que a gente pode ver que a gente pode estar autocentrado em nós mesmos pode ser negligenciar nossas responsabilidades por achar que já fez o suficiente, achar que eu não preciso, o homem, né, como às vezes acontece, eu não preciso trocar a fralda da criança, ou eu não preciso dar banho porque eu já trabalhei o dia inteiro e você ficou em casa. Ou desvincular-se emocionalmente ou fisicamente do seu cônjuge. Acaba ficando mais silenciado, mais trancado no quarto, ou fica mais distante, mais calado, muitas vezes no celular e deixando o fogo da casa acontecer. Nos torna ocupados demais no trabalho ou em outras atividades, não tendo tempo de qualidade com a família. Isso a gente vai estar falando um pouco mais depois. Basear nossas decisões no que queremos, ao invés do que o outro deseja. Nos tornar exigentes e controladores demais, insistindo que as coisas aconteçam do meu jeito e no meu tempo. E não ter compaixão e compreensão quando algo inesperado acontece. O outro foi lá, derrubou um copo, já viram um estresse na casa, né? Tudo é a ferro e fogo, nada é tolerado. Então, esses são alguns sinais de que o seu casamento pode estar centrado no eu, que um de vocês pode estar olhando mais para si do que para a sua família ou para o que você precisa de estar fazendo de papel dentro da sua casa. E são grandes ameaças ao casamento se ele for centrado tanto no eu como nos filhos. E a gente vive fora do propósito de Deus para o casamento, de ter equilíbrio e mantendo a visão que Deus quer para a tua família. Nós devemos nos tornar amantes altruístas se a gente quer viver o voto ausente no nosso casamento. Deus quer uma família que o honre em todas as formas. E Jesus, Deus, é o maior exemplo de amor altruísta. Ele nos mostra como Ele quer que a gente ame os outros. E aqui no livro traz um trecho bem legal, que está em Filipenses 2, de 5 a 8, que eu quero estar lendo para vocês. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi o grande exemplo de amante altruísta. Ele sacrificou todo o seu querer, toda a sua vontade por nós, e Ele nos deu o que a gente não merece. Ele nos deu aquilo que a gente não foi merecedor.
mas ele veio para nos mostrar o que significa um amor sacrificial, um amor altruísta. E de novo, eu quero estar reforçando algo que a gente já falou lá no episódio 1, mas a gente entende que a aprendizagem ela acontece a partir da repetição. Então é algo que eu repito muitas vezes para que grave no coração de vocês. Que é o maior presente que você, pai, que você, mãe, pode estar dando aos seus filhos é ter um casamento saudável, que ter um casamento amoroso e que honre a Deus. Esse é o maior presente, é isso que os seus filhos mais precisam. É um relacionamento saudável, que eles entendam quem é a autoridade no lar, qual é o papel da mãe, o que significa um amor sacrificial, o que significa um amor altruísta, e isso ele vai aprender dentro da sua casa, vendo o seu exemplo. E as crianças, elas vão se unir por nós por um período de tempo, né? As crianças vão ficar um período dentro das nossas casas, dentro do nosso casamento. E logo eles vão embora, eles vão crescer, eles vão ir para o mundo, eles vão construir suas famílias. E daí, o que vai estar nesse casamento? O que vocês construíram quando os filhos estavam em casa? Será que vocês continuaram se amando, mantendo um relacionamento saudável? Ou será que quando os filhos saírem, quando o ninho ficar vazio, vai ter 2 estranhos dentro da casa de vocês? Pensem sobre isso, cultivem o casamento de vocês, cultivem o voto ausente de continuar lutando pelo seu casamento quando os filhos estão em casa. Que é muito importante a gente disciplinar, ensinar, amar os nossos filhos, ter tempo de qualidade com eles, mas isso não pode ofuscar o desejo de que o casamento de vocês cresça e floresça cada vez mais. Outro ponto muito importante para manter vivo o voto ausente no casamento é o relacionamento sexual de vocês. Porque isso é algo muito importante no casamento e é um presente que Deus dá para o casal. Em Gênesis 2:24 fala: por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus quer que a gente se una, que a gente construa a família e que a gente desfrute de tudo isso. Porque Deus fala que tudo que Ele criou é muito bom. Então, a gente tem que manter vivo o romance no casamento. Ali em Marcos 10, 6-9, se vocês quiserem ler, eu não vou estar lendo agora, mas ele fala que ninguém separe, nenhum homem separe homem e mulher. E isso é muito importante a gente entender que às vezes a nossa ameaça, o nosso inimigo está dentro das nossas casas. E eles são lindos, fofos, amados e são os nossos filhos. Talvez quem está separando homem e mulher e não deixando que o casal tenha intimidade é os nossos filhos. É os nossos filhos que dormem com nós na nossa cama. É os nossos filhos que não deixam a gente estar junto porque quer estar sempre no meio. É os nossos filhos que vão dormir na mesma hora que a gente vai dormir e a gente não tem um tempo para estarmos juntos. Então a gente tem que se dar conta se o nosso invasor, o nosso inimigo não está dentro da nossa casa. Né? E muitas vezes a gente não consegue ver os nossos filhos como uma potencial ameaça. Mas pense como está o relacionamento íntimo de vocês. Será que seus filhos não estão sendo uma forma de um estar longe um do outro? É lógico que o romance se muda, que a gente não vai conseguir ter o mesmo romance que a gente tinha antes de ter os filhos. Não vai ter, vai ser diferente. Mas a gente vai ter que se propor a continuar o romance de uma forma diferente, de outro jeito. Mas que ele não pode ser perdido. Que o tempo de vocês desfrutarem um do outro não pode ser perdido. E algo que é muito importante também é que vocês tirem um tempo para vocês. Não tirar um tempo para ir no mercado, deixar com a avó para ir lá e no evento da igreja que não vai ter espaço para as crianças, ou para ir rapidinho fazer o rancho do mês. Não, não é isso. É tirar um tempo específico para que vocês possam namorar, para que vocês possam estar juntos, desfrutando um dos outros. Que vocês possam, 1 ou 2 vezes no mês, poder sair e fazer um jantar romântico de vocês dois. Ou, daqui a pouco, se conseguirem, sair um final de semana, ficarem até em casa ou ir até um lugar em que vocês possam desfrutar da intimidade que Deus deu de presente para vocês. Um casamento saudável, ele precisa estar bem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então agora pense um pouco, quando foi a última vez que vocês saíram juntos para namorar?
E vocês fazem isso com regularidade? E não parem de se cortejarem diariamente, de dar beijos de despedida, abraços, porque isso é tão fácil lá no início do casamento ou quando a gente está namorando, mas vai esfriando tão rápido ao decorrer dos anos. Não percam isso, deixem acesa a chama que uniu vocês. É tão gostoso, continuem cortejando um ao outro. Mais um ponto também que é muito importante para manter vivo o voto ausente é que vocês criem o filho de vocês juntos e não separados. Vocês precisam estar vendo os mesmos objetivos, vocês têm que conversarem e terem as mesmas prioridades. E isso é algo que exige tempo, que exige comunicação, exige que vocês parem e reflitam sobre isso. Porque vocês vieram de duas culturas, de duas criações, de duas formas de dar limites. Então agora vocês vão estar construindo a forma de vocês, estar disciplinando, estar ensinando, estar mostrando Deus. E vocês precisam fazer isso juntos, como uma equipe. E para isso vocês vão ter que estar conversando de que forma vocês querem estar fazendo a educação dos filhos de vocês. Que vocês possam estar olhando na Bíblia o que Deus pede o que vocês façam. E vocês têm que fazer juntos. Assim como juntos vocês geraram um filho, juntos vocês vão estar educando eles. Quando o casal está dividido quanto à educação e os limites dos filhos, é algo de grande conflito. A gente vai ter as nossas diferenças e a gente não vai concordar em todos os momentos, mas os filhos de vocês vão ter que perceber que vocês estão juntos nessa jornada, que vocês estão unidos, que vocês podem até não concordar na decisão do outro, mas quando vocês estiverem sem os filhos, vocês vão estar conversando sobre isso. Vocês vão manter firme o que um disse. Se a criança foi lá para a mãe e pediu uma bala, a mãe foi lá e disse que não, que ele ia esperar o almoço e depois ele ia comer. Aí a criança não aceita essa resposta, ela vai até o pai. E às vezes é coisa tão simples, né, pessoal? Mas ela vai até o pai e pergunta, e o pai vai lá e dá a bala, porque para ele não vê problema. São pequenos detalhes, pequenos pontos, mas que os filhos estão visualizando que vocês não têm uma unidade. Então, mesmo que isso pode acontecer mesmo vocês estando unidos, mas parem e conversem sobre isso. Combinem, criem estratégias de como vocês vão dar uma resposta que não seja diferente da resposta do outro. E os filhos, eles são muito espertos, as crianças são muito espertas e elas vão ver aonde que eles vão ter a resposta positiva e eles vão entender se vocês estão unidos ou se não. Eles vão fazer jogos, eles vão jogar, eles vão tentar. Isso é da estultícia da criança, eles vão tentar que vocês façam aquilo que eles querem e eles vão saber se vocês estão unidos nessa ou se não, porque eles vão tentar. E vocês precisam ser uma equipe unificada, estando em concordância e alinhados na palavra de Deus, no que Deus espera de vocês na criação dos filhos. Como falamos também na semana passada, o casamento não é 50 por 50. Um casamento cristão, eu me dou 100% e o meu marido vai se doar 100% também. Cada um deve colocar 100% de si. Foi assim que Deus amou a igreja. Ele não deu só a metade dele, ele se doou 100% pela igreja. E nós temos um grande trabalho nisso e a gente precisa estar juntos. A gente não pode estar um fortalecido e um muito cansado. Vocês precisam trabalhar juntos para que os dois estejam fortalecidos nessa grande missão, que é ensinar os nossos filhos a ser bons cidadãos, tanto na terra como no céu. É um trabalho que tem que ser em equipe. Deus nos colocou como casal para que em nós refletíssemos o caráter de Deus, que os nossos filhos possam ver o caráter de Deus através de nós. E nós temos uma responsabilidade e um privilégio tremendo de liderar nossa família nos caminhos do Senhor. Charles Spurgeon escreveu: se nunca temos dor de cabeça para disciplinar nossos filhos pequenos, teremos grandes ataques cardíacos quando eles crescerem. Então é algo que vocês precisam estar juntos, porque não vai ser fácil,
Vai ser uma tarefa muito deliciosa, é muito bom estar no papel de disciplinar os filhos, de ensinar eles a andarem nos caminhos certos, mas não é algo que não vai dar muito trabalho e que não vai exigir muito joelho no chão em oração, que vai exigir muita dedicação de vocês. E vocês têm que pagar o preço da disciplina. Porque às vezes a gente até vê que o filho está lá tentando, fazendo algo que não está legal e a gente pensa, eu não vou pagar o preço de me estressar agora, eu estou bem aqui, eu vou lá, ele vai chorar, vai ser difícil, uma coisa não vai resolver logo, então eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Não, gente, se a gente não escolher disciplinar as pequenas coisas dos nossos filhos pequenos, depois grandes ataques cardíacos a gente vai ter. O psicólogo Léo Freiman, ele fala sobre a síndrome do imperador, que hoje a gente vem vendo crianças, e quem trabalha em escola, quem já vê mais um grande número de crianças, a gente consegue ver direitinho quem são aquelas crianças que são os reizinhos da casa, são os reizinhos do lar, em que não pode ser frustrado, que não pode chorar, que chorar já corre lá para dar aquilo que o filho quer. Então a gente tem que cuidar em que lugar a gente está colocando nossos filhos na nossa casa, para que ele não seja aquele reizinho em que toda a família se mexe para ceder, que não pode ser dito não, porque ele vai se frustrar e vai se entristecer. A gente tem que entender que a frustração é essencial para as crianças, porque o mundo, ele vai nos frustrar, ele vai nos entristecer. E se a gente não esteja um casco duro, que é criado a partir da infância, qualquer frustração que acontecer vai ser algo muito difícil de ser enfrentado e ser vivido. Então a gente tem que permitir que dentro dos nossos lares, os nossos filhos se frustrem, porque é ali que eles vão aprender, é ali que eles vão estar criando bagagem para enfrentar o mundo. Quem tem filhos, mais de um filho, a gente sabe o que é as brigas entre os irmãos. E a gente tem que cuidar para nunca tomar partido de um, porque a gente sabe quem é aquele que é mais vítima e aquele que é mais o que provoca. A gente sabe a personalidade dos nossos filhos, mas a gente não pode estar exaltando isso neles. A gente tem que estar buscando que eles resolvem, que eles estejam resolvendo o conflito que eles tiveram. Porque é uma escola que eles têm dentro de casa, porque quando eles estiverem na escola, os conflitos vão acontecer também. E se eles não souberem de que forma, não vai ter uma mãe que vai estar resolvendo ou um pai que vai estar resolvendo para eles. Então permitam, ensinem eles a estar usando a inteligência para estar resolvendo os seus conflitos. E estar usando a inteligência não significa ausentar a dor, porque quando a gente tem dor, a gente entende o que é alegria. E se a gente não entende o que é a dor, a gente também não vai saber o que é a alegria. E a gente vai estar sempre querendo gotinhas de prazer para estar bem. Então a gente tem que entender o que é o ruim e o que é o bom. A gente tem que entender o que pode e o que não pode. E isso é ensinado para as crianças desde pequenas, desde muito pequenininhas. Então, por isso que vocês precisam estar juntos nessa jornada, vocês precisam estar unificados nessa criação, para um fortalecer o outro, porque tem horas que um não vai aguentar mais, né? Que vai estar desgastado por causa das birras ou por causa do enfrentamento dos filhos, e daí vem o outro para deixar um se afastar e o outro entrar em cena, porque senão fica só um lutando, enquanto o outro está fazendo as suas coisas, e acaba esgotando um só. Então, conversem, façam alguns combinados de que um se ausente para que o outro entre em cena. Assim como quando aquele outro cansar, o outro que já deu uma descansada entra em cena. Mas criem combinados, criem estratégias de como vocês vão reagir em determinadas situações. E quando vocês não souberem como reagir, reflitam sobre o que aconteceu e qual é a melhor forma, qual é a forma sadia, o que Deus quer que vocês façam naquela situação. E os nossos filhos muitas vezes vão nos testar, até mesmo nos humilhar, até mesmo nos dividir. E a gente precisa estar cada vez mais fortalecido nesse papel de ser pais. Se vamos viver a missão boa, mas complicada de Deus, temos que manter o passo como uma equipe bem sincronizada, cumprindo, complementando, fortalecendo e encorajando um ao outro ao longo do caminho.
Então, pessoal, por hoje era isso que eu queria estar conversando com você. Semana que vem a gente se encontra e a gente vai estar conversando sobre comunicando-se em meio ao caos. Uma ótima semana, até mais!